Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alabado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos, e bom domingo. Este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Estive um pouco afastado, sem gravar, por a morte o falecimento de um irmão meu que vivia na Venezuela há muitos anos. Isso me custou muito, ainda me está custando muito superar, porque a parte que somos irmãos, eram muitos amigos, e ele também, das minhas filhas, era como o segundo pai. Isso me deu muito no fundo do meu coração. Mas nós, mais cedo ou mais tarde, também temos que partir deste mundo, render contas a Deus. Ele era jovem ainda, foi por meio de uma doença, uma bactéria que agarrou numa perna e foi espalhando no corpo e pronto, não suportou, teve 15 dias hospitalizado e terminou por falecer, mas pronto, todos vamos, uns de uma maneira e outros de outra, mas quando alguém assim aunque todos os meus irmãos somos amigos, nós todos somos amigos, irmãos e irmãs. Mas pronto, com ele havia uma convivência mais assim a fundo, porque eu vivi na Venezuela há 28 anos e ele também partilhou muito conosco, com minhas filhas, e era um bom exemplar, amigo e irmão. Como todos os meus irmãos são assim comigo e eu com eles. Mas pronto, é assim. Doeu muito, mas também nós temos de partir deste mundo algum dia. Não somos eternos, não somos daqui. Estamos neste mundo só de passagem. Eu costumo dizer nos meus vídeos que a vida de nós são 2 dias do ser humano. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, só Deus sabe. E por isso é bom nós estarmos sempre preparados, espiritualmente, com o sacramento da nossa Santa Igreja, na confissão, e estar em graça de Deus, para quando Deus nos chame, nós partir desta vida para Deus, estarmos confessados dos nossos pecados e arrependidos. Isto é muito importante. Mientras estamos vivos, podemos fazê-lo. Só se pode fazer estando neste mundo. Depois de partir desta vida para outra, não podemos fazer mais nada. Mientras estamos aqui, temos essa oportunidade. De refletir sobre a nossa vida e se arrepender do nosso passado, dos pecados, ofensas que ofendemos tanto a Deus nesta vida. Somos pecadores, eu sou tanto também pecadores cá no mundo. Eu pecado muito, é verdade, ofendi muito a Deus toda a minha vida e me afastei de Deus por muitos anos. Passou muitos anos de passar 60 anos para eu poder refletir sobre a minha vida, depois desta pandemia que houve, que eu sempre digo isto, que morreram milhões e milhões de pessoas no mundo, e deu para eu pensar mais na minha vida espiritual e ter uma conversão mais fundo na minha fé católica e me formar mais a fundo nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja,
como ensinança para interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Como acá tenho aqui as Sagradas Escrituras, a Sagrada Bíblia, e aqui atrás tenho o Catecismo da Santa Igreja e a imagem de Nossa Senhora, e lá atrás o crucifixo de Jesus, que foi crucificado, deu a sua vida por nós. E nós, hoje mais que nunca, o ofendemos muito com nossos pecados, nossas ações e tanta maldade cá no mundo que estamos a ver. Também lhe vou falar acerca de um discurso estes dias que ouvi do secretário da ONU, Guterres, que as nações têm que se ajustar ao novo ordem global. Que é o novo ordem global? O novo ordem global é a nova ordem mundial, que é a OTAN, com a ONU, com grandes globalistas, não sei pronunciar bem, globalistas, querem globalizar tudo, como se for um só país, uma ordem mundial, onde todas as nações têm que se ajustar a essa nova ordem mundial e a ajustar-se ao que eles propõem e às suas leis e tudo. Isto é grave. Isto é grave. É essa agenda 2030 que quer impor-nos uma agenda 2030 com várias com muitas propostas, como nunca houve no mundo, para destruir a inocência das crianças, destruir a nossa fé, destruir a nossa Santa Igreja, para acomodá-las aos tempos modernos que estamos vivendo, tempos modernos sem Deus, onde querem fabricar um Deus que tudo é misericórdia, que todos se salvam, unir todas as religiões numa só, mas numa só falsa, sem Deus. Por que sem Deus? Porque querem destruir a nossa Santa Igreja, com muitos infiltrados dentro dela, para destruí-la, porque ela vê como uma inimiga para este plano da Agenda 2030. Este plano que vem com muitas propostas de reduzir a população mundial. Como reduzir a população mundial? Usando a bandeira do feminismo, fazendo essas campanhas, esses protestos como novos direitos. Não são novos direitos, são direitos, mas diabólicos. Porque tudo que se planteia aí não vem de Deus. Só pode vir do maligno. Esses novos direitos diabólicos de José com José, Maria com Maria. Também essa agenda pressionando as nações para que aprove a matança dos crianças, dos inocentes, nos ventres de mães, como França, o único país no mundo que aprovoa o aborto até os 9 meses na sua Constituição como lei. Isto é grave, isto é gravíssimo, porque isto, a parte que mata os inocentes até 9 meses, qualquer mãe pode matar o seu filho. Não quer ter, matou-lo e já está. Também obriga o médico a fazer
essa grande monstruosidade, assassinato, em que ele acredita em Deus e defende a vida, lhe obriga a cometer esse assassinato. E enfermeiras, isto é grave, vai em contra da sua vontade. Isto é gravíssimo, o que estamos a ver. Isto que ele quer espalhá-lo no mundo, porque essa agenda está pressionando como o país latino e outros países na União Europeia por o assassinato dos inocentes, não nascidos. Isto é gravíssimo, como a eutanásia, pessoas mais idosas. Hã? Com essa grande mentira para que não sofra, o matam. Isto é gravíssimo. Deus é o dono da vida. Só Deus tem o direito de quitar-nos a vida, não o ser humano. Os inocentes se respeita a sua vida. Estamos vivendo nos tempos pior que nos tempos de Noé, do dilúvio. Nos tempos do dilúvio havia muita maldade. Só havia um que era justo, que era Noé e sua família. Esses foram os únicos que se salvaram. Hoje em dia, são muito poucos justos cá no mundo. Há muita maldade no mundo. Agora, com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra esse grupo islâmico, isto é gravíssimo. É gravíssimo. E é gravíssimo que esse grupo islâmico também atacou Israel. Isso é gravíssimo, isso não se deve fazer. Mas agora a guerra continua e morrem muitos inocentes. Fogem dos seus territórios, do seu país, passando fome, com famílias inteiras, crianças. Isto é grave o que estamos a ver. Isto é gravíssimo. Também nas escolas, quer aplicar essa ensinança de ideologia de género aos inocentes, às crianças. Isto é grave. Como vendo que é normal o que estamos a ver, o feminismo, homem com homem, mulher com mulher. Também quer adoutrinar as crianças numa ensinança sem Deus. Em poucas palavras, os países estão aprovando leis contra tudo que defende a vida e defende a família. Onde um sacerdote, um bispo, um cardeal que ama a Deus, que defende a família, defende a igreja, não pode dar uma homilia em contra dessas coisas, porque se ela dá, já apenado por essa lei, para calar a igreja, para calar os consagrados, para que não denuncie o pecado, denuncie a maldade. Este é um plano diabólico. É um plano de Satanás. Hoje em dia, nestes tempos modernos, falar do diabo, falar do inferno é como uma coisa tonta, coisa dos nossos avós ou bisavós, algo do passado, algo que já não se usa agora, que isso é uma tonteria ou qualquer coisa, que isso não existe. E que Deus perdoa a todos, que Deus é misericordioso. Há inventado um Deus falso, que tudo é misericórdia. Hoje em dia morre qualquer ser humano, ele já está no céu, um anjo.
a ver. Esse ser humano se confessava, ia à missa, obedecia aos mandamentos de Deus, vivia os mandamentos de Deus, pois isso contradiz todas as Sagradas Escrituras, porque nas Sagradas Escrituras nos fala do inferno, que é Hades, nos fala do purgatório, que primeiro terá que passar por um fogo ardente, serão purificados para poder entrar no reino dos céus. Significa que, se partimos desta vida hoje, já em seguida vamos render contas a Deus, não seremos julgados. Fizestes o bem, te arrependias, se viveste uma vida com Deus, entrará, ou melhor, passará por essa purificação para logo entrar, mas tem um castigo e tem um sofrimento primeiro terá que ser purificado para entrar no reino do céu. E se tem pecados graves, se pode condenar o inferno eternamente, donde arde, todos ardem, um fogo eterno que nunca se apaga. Internamente são privados da presença de Deus. Isso é verdadeiro. E isso nos diz as Sagradas Escrituras. Então, todo aquele que fala o contrário, seja o Papa, seja os cardeais, o bispo e sacerdotes, está indo em contra os mandamentos de Deus. Vai em contra as Sagradas Escrituras, as ensinanças das Sagradas Escrituras e também as ensinanças do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Porque aqui, no Catecismo, nos diz tudo o contrário. E também nas Sagradas Escrituras. Por isso, é importante que todo católico tenha conhecimento da sua fé, que aprenda a conhecer a sua fé, que aprenda a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, conhecedor das Sagradas Escrituras, das ensinanças de Deus, que Deus mandou escrever para nós vivê-las. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, não se lê como um livro qualquer. É a palavra de Deus, por isso se lê, se medita no nosso coração, o que aí está escrito, o que o Senhor nos diz por meio dos apóstolos e dos profetas, para que nós possamos salvar-nos. Tudo está aí. Nós, católicos, devemos não ser perezosos, ler as Sagradas Escrituras, ler o Catecismo da nossa Santa Igreja, conhecer os sacramentos da nossa Santa Igreja, verdadeiramente, como a primeira, o batismo. É necessário se batizar, porque recebemos essa graça santificante que nos santifica. Desde aí habita em nós a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, igreja, depois do batismo. Por isso que o batismo é muito importante. Depois de pequenininhos, somos preparados para receber a primeira comunhão. A primeira comunhão, somos preparados do que vamos a receber. Vamos a catequeses. A catequese nos ensina o que é esse sacramento e nos prepara para receber esse sacramento que é Jesus. Não é simbólico, não é recordatório, é a Jesus que recebemos na Eucaristia, realmente presente, seu corpo, seu sangue e sua divinidade. É o coração da nossa Santa Igreja, é Jesus Eucarístico. Depois de grandes, já grandezinhos, somos preparados
para a crisma, a confirmação. Aí retificamos a nossa fé, aprendemos, nos preparamos a ter mais conhecimento acerca da nossa fé e da nossa Santa Igreja. Então passamos a ser discípulos de Cristo, também para depois anunciar a boa nova a toda criatura. Não pode ficar por aí. E depois temos o sacramento do matrimônio, que é a união, a bênção de Deus no matrimônio entre homem e mulher, para depois gerar filhos, ter a família cristã. Depois temos o sacramento da confissão, com o confessionário, com o sacerdote que está consagrado a Deus, para esse como canal de intercessor por nossos pecados. No confessionário, vamos arrependidos, confessamos nossos pecados ao sacerdote, ele clama a Deus por nossos pecados e nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficamos absolvidos, sentimos a paz, se vamos de coração arrependido. E para poder receber a Cristo na Eucaristia, que é Jesus realmente presente, que está aí verdadeiramente, não simbólico, nem recordatório. É real, porque assim o Senhor nos diz: estarei convosco todos os dias. Deus assim quis ficar conosco nesse pedacito de pão e por meio do batismo, que passamos a ser igreja. Também a igreja foi fundada por Cristo. Ela fundou sobre Pedro, Simão Pedro. Tu agora te chamarás pedra. Pedro, que significa pedra. Sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as forças do inferno não preservar contra ela. Então, Jesus fundou a sua igreja. Maria é a mãe de Jesus, portanto, Maria é a nossa mãe, a mãe da igreja. E Jesus fundou uma igreja, não várias igrejas, como hoje em dia. Hoje em dia, vemos por aí até o ano 1500 e pouco, havia uma só igreja, que é a católica. Depois de Lutero se separar da igreja, protestou contra a igreja, identificaram muitas igrejas. Hoje em dia há muitas denominações cristãs, mas não são verdadeiras. A verdadeira, as outras foram fundadas por homens, não foi por Cristo. Por isso que devemos aprender e estar com os olhos bem abertos, e devemos ter conhecimento da nossa Santa Igreja, ler a história da nossa Santa Igreja. Dizem que a Igreja foi por Constantino, não sei pronunciar bem o nome, fundada, mas é mentira. A Igreja foi fundada por Cristo. Constantino era um imperador que se convertiu ao cristianismo, e desde aí deu a liberdade para que os cristãos possam celebrar a Eucaristia, e tiveram toda a liberdade, porque antes eram oprimidos e perseguidos por outro imperador que queimava os cristãos vivos em praças e eram perseguidos e mortos. Então, Constantino foi que deu a liberdade e se convertiu ao cristianismo. Por aí, por o ano 200 e pouco, não sei exatamente. Então, a Igreja Católica sempre ha sido perseguida. E hoje, mais que nunca, nestes tempos modernos, está sendo perseguida e querem destruí-la. Por isso, católico e católica, aprenda a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, para educar os seus próprios filhos. É muito importante, pai e mãe de família. Aprenda a conhecer a sua fé verdadeira.
mediante a ensinança da Sagrada Escritura e do Catecismo da nossa Santa Igreja, para assim poder dar-lhe catequese aos seus filhos. Isto não quer dizer que não mande para a catequese com a catequista, mas a melhor catequese está em casa, o pai e a mãe. A oração do Santo Terço em família, que é importante, como nos tempos dos meus avós e meus pais, que fazíamos unidos em mesa redonda, o Santo Terço todos os dias. Aquilo tenho. Aqui temos 5 mistérios. São bíblicos. Pronunciamos a Anunciação do Anjo Gabriel a Maria Santíssima, que seria mãe do menino, do Salvador do mundo, que é Jesus. Quando o anjo lhe diz: Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa palavra lá anunciamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Pois dizemos essa alabança de Isabel, sua prima Isabel, a visita de Maria a Santa Isabel. Isabel, em la visita a Nossa Senhora, lhe diz: Bendita eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Quem sou eu que a mãe do meu Senhor, venha visitar-me? Também repetimos essas palavras. Depois pedimos a Maria que ruega por nós. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quem melhor que a Maria para rogar por nós? Depois rezamos o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, aos apóstolos. Então, és bíblica, não és? Mas há que meditar os mistérios. Cada Ave Maria há que meditá-la. Quando rezamos Santo Terço, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, bendita eras entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois rezamos a glória, pois o Pai Nosso, mas tudo meditado. Não é rezar assim rápido, tudo seguido, pois assim não tem poder a oração. A oração tem que ser meditada. A quem lhe estamos dirigindo as palavras. É por isso que devemos ter conhecimento da nossa fé. Então, para estes tempos que estamos entrando difíceis, são muito difíceis, daqui até o ano 2030, vamos haver coisas feíssimas, quem viver daqui lá, e onde eu não chego, mas quem vive daqui lá passará por muita tristeza, perseguição à nossa Santa Igreja. Muitos já estão sendo perseguidos, sacerdotes, o bispo, cardeais, para a sua fé, por dizer a verdade, por defender a verdade. Hoje em dia tudo é misericórdia, tudo salvo, tudo tem que ser assim, porque senão, então, não, tem que ser assim, não pode ser assim, é o contrário. Nós devemos anunciar a verdade e defender a verdade. Não se pode anunciar meia-verdades. É a verdade. E por isso devemos estar preparados para estes tempos difíceis. Então, o que estamos a ver dentro da nossa Santa Igreja, querem destruí-la desde dentro, com muitos infiltrados que defendem o pecado, que tudo é misericórdia, que tudo se salva, que tudo é... É isso que estamos a ver. Isto é grave, isto é gravíssimo. Nunca se viu isto na Santa Igreja, nos tempos de meus bisavós e avós e pais, de meus pais.
era outra coisa, a missa, a Santa Missa, era outra coisa, havia um grande respeito. Hoje em dia tudo se é perdido, mas sermos católicos por Jesus. Jesus é o dono da nossa Santa Igreja. O Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes são administradores desse património. A Igreja está composta por pecadores, mas Deus la hizo santa, sem arruga e sem mancha. A Igreja é de Cristo, é um património que pertence a Cristo e Ele pagou um preço muito alto no Calvário, na cruz, derramou-se sangue por nós. Então, por Jesus, sejamos católicos e aprendamos a defender a nossa Santa Igreja Católica com a verdade. Se somos católicos, não podemos falar mal da nossa Santa Igreja, porque então seremos falsos católicos, não somos verdadeiros. Denunciemos o mal que há dentro dela, dos infiltrados que querem destruí-la, isso sim. Há que denunciá-los, é que falar a verdade. É tudo por hoje. Só vou pedir que se inscreva no meu canal, que isso é muito importante. Devia dizê-lo desde o princípio do vídeo, mas passou por alto. É importante que se inscreva no meu canal e dê-lhe um like, um gosto, ou escreva comentários. Eu leio os comentários. Apesar que o meu canal tem 12 inscritos, é muito pouco, para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos, que isto é muito importante, para que também, como eu, estou aprendendo e me vou formando melhor católico, para que os outros também possam fazer igual, ou melhor ainda, ensinar os seus filhos e se preparar para este tempo difícil que nós estamos aproximando, porque estamos a ver que isto é uma perseguição contra a nossa Santa Igreja, contra a fé, contra a família cristã, contra os valores cristãos, os valores da família, querem destruir, e que a parte disso também estamos a ver essa nova ordem mundial, e agora também quer enviar tropas para a Ucrânia, para defender a Ucrânia da OTAN. Isto já seria grave, porque a Rússia vai atacar os países da União Europeia. Sim, senhor. Isso vai passar. A Rússia está ameaçando com armamento nucleares e com tanta coisa. Por outro lado, essa guerra de Israel contra esse grupo islâmico, isto é grave. E pouco a pouco se vão somando outros países para a guerra, e isto vai encaminhado a uma terceira guerra mundial. Deus queira que não, que Deus queira que isto não seja assim. Mas isto é o que estamos a ver, e este plano cai dessa nova ordem mundial, para que tudo se ajuste a essa nova ordem global e financeira. Querem controlar tudo. A nova ordem mundial quer ter poder financeiro, poder social e poder econômico. Querem dominar tudo. Isto é grave. Isto é grave. Isto é gravíssimo. Acreditem que isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo, e o único que podemos fazer é pedir a Deus na oração para que isto não suceda. Estamos a ver o que está a passar
em Palestina, todas aquelas famílias que fogem da guerra, passando fome, com crianças, anciãos, até do avião que tiram comida, os primeiros agarram, os outros já não conseguem, passando fome, pessoas que têm as suas famílias, tiveram as suas casas, tinham uma vida. Também quem diz isto, diz em Ucrânia, em outros países. Isto é grave, isto é gravíssimo. Nestes tempos, nós, católicos e não católicos, estamos cegos e surdos e não vemos o que está a passar e o que vem por aí. Por isso devemos de rezar muito e pedir a Deus para que e converter-nos verdadeiramente como verdadeiros católicos cristãos, conhecedores da sua fé e defensores da verdade. É tudo por hoje. Obrigado a todos e até um próximo vídeo. E não se esqueça, fazer os comentários, dar-lhe um gosto, inscrever-se no meu canal para assim o canal crescer e possa que mais irmãos e irmãs possam ver este canal para que também eles se possam formar também como verdadeiro e também anunciar a boa nova, como eu estou fazendo aqui, ou melhor do que eu, com mais conhecimento que eu, também para que outros se converta verdadeiramente e conheça a sua fé verdadeiramente católica. Não sejam católicos perezosos, de palavra, por tradição. Sejamos católicos por Jesus, por a nossa Santa Igreja Católica. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.